Olá, tudo bem? Saudação, meu querido, minha querida. O benefício que nós vamos ver agora é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é um benefício previdenciário concedido a todo segurado que atingir a idade considerada risco social e carência mínima exigida. Partindo do contexto previdenciário, a idade diz respeito à faixa etária considerada risco social. A aposentadoria por idade, em 2021, ela sofreu novas mudanças por conta da reforma da Previdência de 2019 e é isso que nós vamos ver aqui, ok? Como ficou a aposentadoria por idade para quem se filiou ao INSS após a reforma? A reforma essa que foi no dia 13/11/2019, ok? Para o homem que se filiou ao INSS após a reforma da Previdência, vai poder se aposentar por idade, caso atinja 65 anos de idade. Já a mulher conquista o direito de se aposentar por idade se atingir 62 anos de idade, mas isso é só para quem se filiou após a reforma, ok? A idade do homem se manteve e a da mulher aumentou, mas ainda tem algumas mudanças. No entanto, além da idade mínima, será necessário um tempo mínimo de contribuição para a mulher. São 15 anos de contribuição. No caso dos homens, o tempo de contribuição é de 20 anos. Antigamente, a aposentadoria por idade era 65 anos para os sexos e também 180 contribuições ou 15 anos para ambos os sexos. Mas isso mudou para 20 anos para o homem, ou seja, o homem trabalha 5 anos a mais, ok? Vamos aqui. Esse tempo de contribuição ele diz respeito à carência, que é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Aqui é como se fosse uma franquia do seguro, é um conceito um pouco parecido, ok? A Previdência exige hoje do segurado ao menos 180 contribuições mensais. Mas atenção, são 180 contribuições, não 15 anos. Importante atentar para isso, pois para o INSS um dia trabalhado pode contar como um mês de contribuição. Então, se você teve um contrato de trabalho que durou apenas um dia, será considerado como um mês de trabalho, desde que tenha sido feito o recolhimento, ok? Se recolheu, vai constar como uma competência para fins de carência, ok? E como fica a situação de quem se filiou ao INSS antes da reforma? Esses aqui são os antes da reforma, ok? Antes da data de 13/11/2019. Vamos lá? Se você já contribui para a Previdência há anos, provavelmente está com dúvidas acerca de como vai ficar a sua aposentadoria. Quem já era afiliado ao INSS antes da reforma da Previdência terá que se encaixar a uma das regras de transição disponíveis. Na regra de transição por idade, por exemplo, no ano de 2021, além dos 15 anos de contribuição, a mulher precisa ter 61 anos de idade para se aposentar. É aquela progressão que eu estava te dizendo, mas isso vai ficar lá para frente, tá? Em 2022, a mulher precisará ter 61 anos e 6 meses de idade e 15 anos de contribuição. Essa idade sobe 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos em 2023, ok? Então, em 2023 estará completado esse ciclo aí da transição para 62 anos para a mulher. O homem, em 2021, precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A idade não vai subir, porque a regra continua a mesma. Veja a tabela aqui a seguir, tá? A tabela. Ano 2019. Homens, idade mínima 65 anos. Mulheres, idade mínima 60 anos. 2020. Homens, 65 anos. Mulheres, 60 anos e meio. 2021. Homens, 65 anos. Mulher, 61. 2022, 65 anos homem, 61 anos e meio mulher. Em 2023, quando a mulher finalmente chega ao patamar de 62 anos, o homem continua com 65 anos e a mulher com 62, ok? Essa é a tabelinha da transição por idade.
E quem tem direito à aposentadoria por idade? Aqui nós vamos falar de quem é o segurado, quem é o beneficiário deste benefício, ok? O regime de previdência social elenca os segurados em duas grandes categorias, subdividindo-as em espécies que variam de acordo com o tempo de trabalhador, assim, tem o direito à aposentadoria por idade. O segurado obrigatório. Os segurados obrigatórios são aqueles inscritos compulsoriamente à Previdência Social, querendo o trabalhador ou não. Aqui é o caso do trabalhador com carteira anotada. Os profissionais liberais são, sim, contribuintes obrigatórios, não são facultativos, porque exercem uma atividade remunerada, então tem que pagar, querendo ou não. Muitos não pagam, mas aqui é outra questão. Esta categoria subdivide-se em 5 espécies a saber. Aqui, ó, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Ok? Aqui nós vemos muita questão do segurado especial, é o rural, ok? Aqui, ó, segurados facultativos é a segunda classe que tem direito a essa aposentadoria, ok? Os segurados facultativos são aqueles que por conta própria resolvem se filiar à Previdência Social e passam a contribuir mensalmente de tal forma que passam a gozar de benefícios previdenciários. Para tanto, é preciso ser maior de 16 anos e não ser segurado obrigatório trabalhadores de forma geral. Essa categoria se manifesta na figura das seguintes pessoas físicas, ok? Nós vamos ver que o profissional liberal não está aqui. É a dona de casa, o síndico de condomínio, quando não remunerado, aqui entende-se remuneração, o salário e também a questão quando ele tem a isenção do condomínio e alguns benefícios, isso também é considerado contribuição, ali seria um segurado obrigatório, ok? O estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, aquele que ficou desempregado, não trabalha, hoje ele pode pagar sim o carnezinho, ok? Eu acho que vou te mostrar um carnê aqui para vocês, ok? Só um minuto, licença. Esse aqui é um dos carnês que você pode preencher e estar assim filiado à Seguridade Social, ok? Vou deixar aqui. Então, ó, o bolsista e o estagiário que presta serviço à empresa de acordo com a Lei 11.788 de 2008, Lei de Estágio, o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, ok? Temos aqui também o presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Aqui ele anteriormente teria que estar vinculado à previdência, estaria trabalhando, aí foi preso, e não simplesmente preso. Ok? O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime de previdenciário do país, com o qual o Brasil mantenha acordo internacional. É muito comum no caso dos imigrantes japoneses. Sim, lá nós temos um acordo de cooperação mútua entre o Brasil e o Japão. E o tempo trabalhado no Japão vai ser sim computado no Brasil. Existem alguns outros países também que têm esse convênio para com o Brasil, mas acho que o maior exemplo é o Japão, ok? O segurado recolhido à prisão sob regime fechado do semiaberto que nessa condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria, ok? Aqui é o preso que trabalha dentro da cadeia, ok? Como a gente vai pedir a aposentadoria por idade? Basta acessar o site, o aplicativo do Meu INSS, pode ligar também no 135 e realizar os procedimentos solicitados. O 135 já não está sendo tão usado, é muito mais o Meu INSS, porque nesse tempo de pandemia não tem como você levar a documentação, é sempre pelo Meu INSS. Os procedimentos são todos feitos online, inclusive a resposta do pedido, não sendo necessário comparecer a uma agência a menos que solicitado para fim de comprovação de documentação. Você vai entrar no INSS, vai ter os documentos escaneados, vai juntar aqueles documentos, ok? E vai receber uma resposta. O prazo é 30 dias, porém
tem prorrogações, pode ser prorrogado por mais 30 dias, ok? Depois disso, você pode tomar algumas outras medidas, como um mandado de segurança para acelerar essa resposta, né? Ou ir direto para a justiça, porque ali já está a negativa tácita, ok? Então, passou 30 dias, não teve o pedido de prorrogação, você pode considerar uma negativa tácita ou uma negativa fictícia, tá? E você pode entrar na justiça para buscar este benefício, ok? Aquele que tiver sua aposentadoria negada ou enfrentar problemas burocráticos com o órgão pode contar com a ajuda de um advogado previdenciário especialista, ok? Cerca de 30% dos benefícios no Brasil estão errados. O ramo previdenciário é um dos maiores ramos do direito no país e o INSS é o maior réu, como nós já dizemos aqui. Então, muita coisa está equivocada na concessão de benefícios e precisa ser feita através de uma revisão. E também, muitos benefícios são negados indevidamente e você pode buscar, sim, na justiça o seu benefício, ok? Inclusive pedindo desde a data do requerimento, desde a sua DER, que significa data de entrada do requerimento, ok? Aqui fica um adendo. E aqui é um plus. Quais são os documentos necessários para a aposentadoria por idade? Escolhemos esse benefício porque geralmente são pessoas mais idosas, você pode estar ajudando um amigo ou um parente seu, não é mesmo? Para solicitar o benefício ao INSS, é importante que você reúna todos os documentos listados abaixo. Caso tenha um advogado previdenciário cuidando da situação, ele irá solicitar esses documentos, ok? RG e CPF, para documentação. Comprovante de residência, carteira de trabalho, se houver mais de uma, você tem que levar todas, ok? PIS/PASEP, ok? Você vai levar também o seu NIT, que é o número de informação do trabalhador. O PIS/PASEP é o Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Aqui no caso, como nós estamos falando de regime geral, é o PIS, tá? O número do seu PIS. Aqui, você vai ver também que nós vamos precisar hoje nem tanto, mas você precisaria do extrato do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O cadastro do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é como se fosse um extrato previdenciário. Ali ele conta toda a sua vida. Todas as empresas que você entrou, que você saiu, inclusive tem os indicadores. Um deles, um muito conhecido, é o PEXT, P-E-X-T, período extemporâneo. E quando acontece esse indicador? Esse indicador acontece quando a empresa paga atrasado o INSS, e isso quase não acontece no Brasil, não é mesmo? Então é muito comum esse indicador, e muitas vezes o INSS não conta esse tempo. Você tem que olhar ali no seu CNIS, ver aquele extrato previdenciário. Se tiver essa anotação, você vai fazer o quê? Você vai pedir que faça uma retificação do seu CNIS, ok? Vão retificar aquele seu CNIS, constar aquele tempo. Para isso, leve carteira, olerites, tudo que é referente àquela empresa, ok? E aqui os valores, a parte boa, né? Qual o valor do benefício? O valor vai ser calculado e ele não pode ser menor que um salário mínimo, ou seja, para hoje R$ 1.100, ou o valor do teto, que é R$ 6.433,57. Nenhuma aposentadoria pode ser inferior ao mínimo, nem superior ao teto, ok? Aqui o cálculo ele é feito com base numa média de 60% do salário de benefício, acrescido mais 2 anos ao que ultrapassa os 2% aos que ultrapassam os 20 anos para o homem e 15% para a mulher, ok? Não podendo ser maior que 60% desse valor. O salário de benefício ele é uma média de todos os salários da vida contributiva do segurado desde julho de 94. Vamos pegar todos os salários, fazer uma média aritmética, dali você vai ter 60%, se tiver os 15 anos, mais 2% para cada ano subsequente, isso, ok? Depois da reforma. E aqui nós temos uma coisa bem interessante, a aposentadoria por idade não tem o redutor, que é o fator previdenciário, ele não é aplicado na aposentadoria por idade, a não ser que ele venha para aumentar esse valor, ok? Acredito que esses sejam as principais considerações
sejam as principais informações sobre esse benefício, que é muito importante, um dos maiores benefícios aqui no nosso país. Ok? Se tem alguma dúvida, se teve alguma dúvida, você vai mandar a sua dúvida e nós vamos estar respondendo na quinta aula, ok? Tchau, tchau! Tudo bem? Vamos agora falar sobre a aposentadoria especial, ok? Vamos lá. A aposentadoria especial é voltada aos trabalhadores que são contribuintes do regime geral de previdência social e para servidores públicos, mas aqui as regras são diferentes, tá? Nós vamos falar do regime geral de previdência. Esse benefício dá o direito de se aposentar para aqueles trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, ok? Aqui a aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria diferenciada, ela leva em consideração o desgaste que o trabalhador tem para se aposentar no trabalho, no desempenho. Um caso muito interessante aqui é a aposentadoria do eletricista, ele recebe periculosidade, ou seja, um dia que ele errar, pode acontecer algo muito grave. Então, por este risco, por esse fator de risco, a sua aposentadoria tem um tempo reduzido, ok? Outros casos também bem interessantes são os vigilantes, sim, e pessoas que trabalham com ruído, e é esse tipo de questão, metalúrgicos. Então, são muitas categorias que têm direito à aposentadoria especial. E se a pessoa não tem todo o tempo como tempo especial, ele pode até 13 de novembro de 2019. Ok? 13 de novembro de 2019 passou a não poder mais ser contado esse tempo especial. Por exemplo, você trabalhou em muitas profissões e dentro de uma delas foi a profissão de eletricista. Você então teria direito ao tempo especial. Você trabalhou 10 anos, por exemplo, naquela empresa como eletricista. Se você for homem, você tem direito a um acréscimo de 40% desse tempo, indo para até 14 anos. Se for mulher, até 20%, indo até 12 anos. Isso por quê? Porque a idade para homem e para mulher eram reduzidas, ok? Então, aqui nós vemos que a aposentadoria especial sofreu muitas mudanças que dizem que a aposentadoria, como ela existia, não existe mais, ok? Vamos ver aqui. Antes da reforma da Previdência, sem as mudanças da reforma, as regras possibilitam o trabalhador se aposentar somente por tempo de contribuição e levando em consideração o tempo de atividade realizada, ficando assim, 15 anos de contribuição nos casos de trabalho em minas subterrâneas, 20 anos de contribuição, como por exemplo, no caso de trabalho em contato com amianto ou trabalho em minas. Aqui já tem a diferença, aqui são minas subterrâneas, aqui são minas. 25 anos de contribuição nos demais casos de trabalho com agentes prejudiciais à saúde, ok? A mais comum, claro, é a de 25 anos. Ok? Com a reforma, veja como mudou. Com a reforma, o empregado deve cumprir uma idade mínima. Antes não tinha uma idade mínima. E tempo mínimo de exposição aos agentes. No mínimo, 55 anos de idade e 15 anos de contribuição no caso de trabalhadores em minas subterrâneas. No mínimo, 58 anos de idade e 20 anos de contribuição no caso de trabalhador em contato com amianto ou trabalho em minas. No mínimo, 60 anos e 25 anos de contribuição nos demais casos de trabalho com agentes prejudiciais à saúde. Na minha opinião, as regras aqui refletem que o governo decidiu impor condições para os brasileiros trabalharem mais tempo e, na teoria, fazer a economia brasileira ser estimulada. Assim, acreditavam que, por exemplo, alguém que começa a trabalhar numa dessas profissões com 18 anos, se ele entrou com 18 anos no regime anterior e foi trabalhar numa mina subterrânea, teoricamente ele aposentaria com 33 anos.
mas ele teria a sua saúde muito desgastada, teria passado por muitos estresses dessa profissão. A mesma coisa são com os outros trabalhadores, 20 anos, mais 18, 38 anos, está jovem, sim, mas teve um trabalho muito desgastante. O amianto faz muito mal à saúde do trabalhador, tanto que ele foi até abolido, embora eu acredite que ainda tem empresas que usam, mas é muito difícil. E aqui ele poderia aposentar também com 53 anos, é isso? Isso, 53 anos, 43 aliás, se ele trabalhasse 25 anos mais 18 anos de trabalho, né? De idade, aliás. Então ele teria 43 anos para se aposentar e o governo entendeu que seria muito cedo. Mas é muito difícil quem trabalhou ininterruptamente, quem não teve períodos de desemprego, de seguro-desemprego, quem não ficou desempregado, quem não mudou de profissão, depois voltou para a profissão. Então a vida tem muitos percalços, não é somente essa regra seca que entendem. Mas aqui nós vamos ver uma coisa bem interessante. Isso significa que caso você trabalhe com 25 anos de idade em uma atividade de ruído acima do permitido, sem interrupções, você só vai poder se aposentar com 60 anos, cumprindo os dois requisitos. Antes seria com muito menos tempo, seria com 53 anos se você entrasse com 18 anos. Aqui, se você entra com 25, você aposentaria com 50, não é mesmo? 10 anos antes. Mas essa regra veio atrapalhar um pouquinho, né? Agora, olha como será a realidade com a reforma aqui, ó. Você terá que trabalhar ou esperar por mais 10 anos para ter seu direito à aposentadoria especial. Tudo isso porque agora existe a regra de idade mínima. Ou seja, se você tem 25 anos de idade e trabalhou numa profissão com mais 25 anos, que seria aqui o caso do ruído, você teria que esperar 10 anos ou trabalhar mais 10 anos. É muito tempo, né? E nós sabemos hoje que o ruído ele pode até ser considerado acidente de trabalho porque ele dá problema no coração, dá problema cardíaco e pressão alta. O ruído muito alto ele eleva a pressão alta, podendo ser considerado inclusive como acidente de trabalho. Ok? Então essas são as considerações sobre a aposentadoria especial e eu gostaria de falar algumas coisas. Como eu comprovo essa aposentadoria especial, Ricardo? Você terá que ter um documento que se chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele possui a profissiografia do trabalhador, ou seja, o modo como ele desempenhava a sua função. E com isso, nós vamos ver se ele realmente estava exposto àquele agente. Ok? Se ele estava exposto a um agente, por exemplo, ruído, eletricidade, bactérias, vírus, ok? Vamos ver isso na profissiografia e vamos ver também a questão do EPI, que é o equipamento de proteção individual, se ele era eficaz ou se ele tornaria nulo a ação daquele agente, não tem direito a especial. Mas se o EPI ele não é eficaz, você teria sim direito à atividade especial. O que fica hoje muito interessante é a contagem de tempo especial até 13 de novembro de 2019, data anterior à entrada em vigor da reforma da Previdência. Ok? Antigamente existiam dois decretos, o 83080 e o 53832. 83080, ok? O decreto 83080, o que acontece? Algumas profissões, pelo mero enquadramento, ok? O mero enquadramento é o que acontece. Por exemplo, era um motorista de ônibus. O motorista de ônibus estava enquadrado naquela lista. Então, ele poderia ser enquadrado. Mas até quando, Ricardo? Até 28 de abril de 95, ok? Até esta data, 28 de abril de 95, ele poderia contar esse tempo especial. E são muitas outras profissões, quem trabalhava em gráfica, quem trabalhava como motorista de caminhão, nessa época, são os tempos de enquadramento por
profissão. Muitas vezes eles não têm todo o tempo especial, até porque muito tempo atrás essa pessoa possivelmente já está aposentada, mas ele pode contar aquele tempo e aumentar o tempo de trabalho e aumentar o valor da aposentadoria, seja pelo aumento do tempo ou até pelo aumento de contribuições, ok? Então é muito interessante também essa questão dos trabalhadores do enquadramento por profissão. Existem algumas outras questões, como a portaria Linache, que ela fala dos agentes cancerígenos, ok, que dão também atividade especial. Mas agora, com essas mudanças, nós teremos idade mínima e teremos o grau de exposição, continua o mesmo, mas hoje temos idade mínima e o trabalhador é muito, mas muito prejudicado, porque aumentou pelo menos aumentou a idade e muito para uma pessoa que poderia se aposentar com 43 anos, teoricamente. Hoje ela se aposenta com 60 anos. Então é muito tempo e houve um grave prejuízo para os trabalhadores, ok? Mas isso é em virtude do famigerado equilíbrio entre o pagamento e as contas ali da aposentadoria. Mas eu acho um desserviço, é um retrocesso social, que é um dos princípios que está sendo vedado ali, porque a pessoa teria aquele direito porque ela passa por um risco. Se não houvesse aquele risco reconhecido pela sociedade e pela lei, ela não teria aquele desgaste maior no trabalho e não teria direito à aposentadoria especial. Então eu acho que a aposentadoria especial foi algo muito prejudicado. Ok? Vamos para o próximo benefício? Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Saudação, meu querido, minha querida. Nós vamos falar sobre algo muito importante para fins de aposentadoria especial e para o tempo de contribuição do segurado, que é a questão da atividade especial. O que é atividade especial? Atividade especial é a ficção jurídica, ou seja, é um tempo que é contado ficcionalmente. E eu vou te explicar agora. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou num escritório de contabilidade. Essa pessoa correu algum risco? Não. Agora, uma pessoa que trabalha numa metalúrgica ou numa fundição, ela correu risco? Sim, alta temperatura, ruído, há toda uma questão de uma atividade muito mais perigosa ou insalubre, muitas vezes até perigosa. E tanto é que existem os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Mas, Ricardo, aqui é previdenciário. Então, a questão da atividade especial ela é muito importante para tempo de contribuição. Por quê? Porque esse tempo exercido nessas funções, ele dá um tempo de atividade especial. Ou seja, para os homens esse tempo vai contar 40% a mais e para as mulheres 20%. Isso mesmo, por isso uma ficção, é um tempo que conta mais. Entenderam? Então agora nós vamos para algumas peculiaridades nessa questão que é muito importante, que gera muitas revisões e que é muito, mas muito interessante, ok? O que pode dar tempo de atividade especial? Um dos agentes que pode dar é o agente ruído. Isso mesmo, ruído pode dar tempo de atividade especial. Profissões como eletricista, metalúrgico, mas existem algumas profissões que por um tempo, em virtude do decreto 83080 e do 53832, que esses decretos que eles falavam é dar enquadramento da atividade especial por profissão. Ou seja, existia uma lista de profissões que é mero nome daquela profissão na carteira de trabalho já daria direito ao empregado a ter contagem de tempo especial. Umas delas são motorista de caminhão, motorista de ônibus, ok? Eletricista. E até quando vale isso, Ricardo? Elas valeram até 28/4/1995. Existe enquadramento por profissão, pelo rol de profissões que a lei estabelecia, que era o decreto 83080. Ok? E que isso faz de diferença? Faz com que aumente o tempo de contribuição,
ok? E aqui, por que esse enquadramento? Porque aí você não vai precisar apresentar os documentos para atividade especial, quero dizer bem 8030, DSS 8030, ok? Você não vai ter que apresentar o PPP, até porque nessa época nem existia o PPP, ok? Então comprovando na carteira que exercia realmente aquela função, já vai ter a contagem de tempo especial. Isso ajuda muito, por quê? Porque é até 28/4/95, então muito documento se perdeu, muita coisa se perdeu ali, ou se foi destruído o documento. Então é uma forma de se manter essa atividade especial para o segurado. Mas existem algumas exceções. Judicialmente pode ser reconhecida algumas profissões, como a do eletricista, até o ano de 97, ok? O enquadramento por profissão ele é muito interessante porque havia muitos documentos que podiam ser perdidos, que podiam ter sido destruídos, e é uma forma de fazer com que essas pessoas que trabalharam nessas atividades especiais recebam este tempo diferenciado, ok? Sem apresentar nenhum documento a não ser carteira de trabalho. Existe também uma forma de você ver no CNIS, mas isso daí é só indo no INSS presencialmente, que é o CNIS com relação de atividade, também conhecido como CNIS CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, ok? Então, de acordo com a profissão, você pode sim pedir ali que aquele tempo seja reconhecido de forma especial por causa do enquadramento, ok? É muito interessante essa questão do enquadramento, faz muita diferença, muitas revisões são concedidas através desse enquadramento por profissão, ok? Então é algo que é muito, mas muito interessante na prática jurídica dos benefícios previdenciários. Esse tempo ele geralmente é comprovado através de carteira, ficha de registro, tá? O CNI-CBO, como nós dissemos, ou o CNI com relação de atividades, e são muitas as profissões que estão excluídas nesse rol de atividade e que faz muita diferença, por exemplo, numa revisão, porque o tempo aumenta, o tempo de contribuição aumenta, porque é um tempo especial e faz com que o segurado consiga receber mais, ter um valor mais justo, ok? Outras questões também de atividade especial, mas para períodos posteriores a 28/4/95, aí existe a exigência de um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que possui a profissiografia daquele empregado, ou seja, a forma com qual ele desempenhava a sua função. E também é muito interessante termos o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições e Ambiente de Trabalho, que diz ali as condições ambientais do trabalho, ou seja, as condições onde o empregado desempenhava suas funções, para ali verificarmos a existência ou reconhecimento de atividade especial e assim ajudar e muito este segurado, ok? Então são muitas profissões que têm esse direito, trabalhadores em câmara fria, calor. Geralmente, quem recebe insalubridade pode ter direito à aposentadoria especial e quem recebe periculosidade também pode ter direito à aposentadoria especial. Algumas categorias têm uma aposentadoria especial ali muito mais evidente, como são os eletricistas, vigilantes, os professores têm aposentadoria especial, ok? Então, são muitas categorias que são beneficiadas por esse reconhecimento de atividade especial, que faz toda a diferença na vida do segurado, pois aumenta ali a qualidade de vida, lhe dando um valor maior de benefício e lhe ajudando e muito. Ok? Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, você envia suas questões, porque na quinta aula nós queremos estar respondendo essas principais questões para te ajudar. Afinal, este é o nosso intuito com esse curso, ok? Tchau, tchau! Saudação, meu querido, minha querida, tudo bem?
Nós dissemos aqui várias vezes que o INSS erra e erra muito na concessão dos benefícios, pois cerca de 30%, isso mesmo, 30% dos benefícios estão errados, ok? E geralmente é para menos. Então nós vamos ver aqui algo muito interessante, que são as revisões, ou seja, a forma como a qual você pode questionar o valor do seu benefício e conseguir aumentá-lo por causa de algum desses erros ou algum desses motivos. Existem muitas e muitas revisões. Vou falar de algumas aqui e algumas eu vou somente citar o nome porque são revisões ou muito antigas ou são revisões que não se aplicam mais. Uma dessas revisões é a revisão da ORTN, né? Que era dos bônus do Tesouro Nacional, uma revisão antiga ali que as pessoas não tiveram reajuste correto, então dava uma diferença no valor. Nós também temos as revisões conhecidas que tem alguns apelidos, que é buraco verde, buraco branco, buraco negro, do IRSM, que era do Índice de Reajuste do Salário Mínimo, ok? Então essas são algumas revisões que ficaram muito famosas, muito conhecidas, mas vou te falar umas teses um pouco mais atuais e que podem ser aplicadas em casos agora, ok? Mas quanto tempo, Ricardo, eu tenho para fazer uma revisão depois que eu me aposento? Você tem até 10 anos, ou seja, é um prazo decadencial. Após esse prazo, você não pode mais buscar uma revisão. Ah, que pena! Mas 10 anos é um bom tempo para você poder reaver o seu benefício, não é mesmo? Mas quanto tempo eu vou receber, Ricardo? Você vai poder retroagir até 5 anos. Você volta 5 anos para cobrar em dinheiro e tem até 10 anos para reaver aquele ato administrativo, embora existam algumas teses de nulidade primária que diz que quando o ato é nulo desde o seu início, não deveria se aplicar a decadência. Eu também entendo dessa forma, mas é um pouco complicada essa questão de nulidade primária, uma questão muito técnica, muito complicada e muitas vezes não é comprovada, mas deveria sim existir, porque se é nulo desde o início, não deveria ter por que a pessoa, o segurado ali, perder o seu direito. Seria uma grande covardia. Ok? Então nós vamos ver aqui a questão da revisão. Uma revisão muito conhecida e que tem acontecido bastante e que está para ser julgada é a revisão da vida toda ou do BPC total. O que significa isso, Ricardo? É uma revisão que leva em consideração o cálculo dos benefícios previdenciários. O benefício previdenciário ele é calculado com a média aritmética simples dos 80% maiores salários desde julho de 94. Por que julho de 94? Porque ali veio o Plano Real e houve aqueles cortes de moeda, então o legislador entendeu que a partir daquele momento o INSS entendeu que deveria ser dali contado o valor do benefício, pelo menos para esses novos benefícios. Hoje são todos, não são os 80% maiores salários, do julho de 94 para cá. E qual que é essa revisão da vida toda? Ou seja, ela vai pegar toda a vida contributiva do segurado. Ou seja, existem muitas pessoas que tiveram um ápice profissional e depois eles foram descendo. Ou seja, ele começou muito bem, começou a receber um bom salário e muitas vezes esse salário está ali antes de julho de 94 e ele não vai entrar para a média de salários, baixando muito o valor do benefício. E para essas pessoas é uma covardia não contar este benefício, porque ela efetivamente pagou. Eu entendo até que seria uma forma de confisco, deveria sim todas as contribuições fazerem parte do valor do benefício, constar a vida toda, ok? Ou seja, o BPC total, que é a base do período de cálculo, ok? Período de contribuição, aliás, desculpe. Então, essa revisão ela visa o quê? Contar toda a vida laboral, toda a vida contributiva do segurado e fazer uma conta ali, porque pode ser que aquela pessoa teve muitos bons salários e eles não estão entrando porque eles estavam anteriores a julho de 94. É feito um novo cálculo e se tiver diferença, busca-se na justiça
esta revisão, que é bem interessante. Outra questão também muito importante é a questão de cálculos, porque o INSS sim erra cálculos. E erra cálculos como? Muitas vezes excluindo uma linha de cálculos, porque é muito tempo, são 30, 35 anos. Então, é muito tempo para se calcular e muitas vezes pode haver um erro do INSS ou da empresa. Então pode ter uma diferença de cálculo que vai dar muita diferença no final, porque gera um atrasado, gera um valor novo de aposentadoria e pode fazer a revisão. E é uma revisão muito comum, essa revisão de cálculo. E existe também uma revisão de atividade especial, porque algumas profissões dão tempo de atividade especial, como nós vimos na aula de aposentadoria especial. E aquele tempo é contado com acréscimo para os homens de 40%, para mulheres de 20%. E como a aposentadoria é calculada com tempo de contribuição e os valores que eram depositados, se você tem mais tempo, a chance de você ter um benefício maior é grande. Então pode haver, sim, uma revisão em virtude de considerar alguma atividade especial. Você vai trazer algum documento, um PPP, um LTCAT, vai comprovar aquele tempo especial. E também existe a questão de atividade especial por enquadramento, que eu vou falar com vocês logo após uma próxima aula, mas é muito interessante também, porque você vai aumentar o tempo e com isso aumentar o benefício, ok? Então, isso é o que nós tínhamos que dizer a respeito de revisões neste primeiro momento, porque esse é um curso introdutório, poderia dar as 4 aulas, 5 aulas apenas sobre uma revisão, mas aqui nós demos um en passant, uma parte para que você possa saber que existem revisões e que elas podem se impactar muito a vida do segurado, ok? Se você tem alguma dúvida, nos envie, porque na quinta aula nós vamos tentar resolver todas as dúvidas dos nossos alunos, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau!